Sua igreja em células, formando líderes de excelência. Sabá Liberal e Abe Uber. Capítulo 12. Dicas que farão uma célula crescer e se multiplicar. Crescimento em todos os sentidos. Quando falamos de crescimento e multiplicação de um grupo, não estamos apenas nos referindo a crescimento numérico. Porém, há muito mais do que isso. Falamos de um crescimento em todos os sentidos: comunhão, evangelismo, vida com Deus, discipulado e etc. Esse crescimento, seguido de multiplicação, não acontece por acaso. Cremos que há muitos fatores, atitudes, estratégias, condições e segredos envolvidos nessa questão de fazer uma célula crescer e se multiplicar. Aqui, no entanto, queremos comentar alguns princípios ou dicas, como estamos chamando, indispensáveis ao processo de crescimento e multiplicação de uma célula. Queremos ressaltar que isso é fruto da nossa experiência na prática, pois, juntamente com nossas esposas, temos dirigido muitas células pessoalmente. Treine e motive suas ovelhas a darem cria. Não se engane acreditando que só o líder da célula é responsável por fazer a célula crescer. Na verdade, o sucesso de um líder depende muito do quanto ele estimula e ensina suas ovelhas a se reproduzirem. Primeiro, é preciso cuidar da saúde das ovelhas, porque ovelha sadia sempre dá cria. Depois, é preciso ensinar-lhes a importância de serem frutíferas. Se um seguidor de Jesus não estiver comprometido com o evangelismo, essa pessoa está com sério problema. Em seguida, você precisa ensinar como elas podem gerar filhos espirituais. Só podemos ter filhos espirituais gerando, e só geramos quando há o encontro do Espírito com a palavra, oração e proclamação do Evangelho. Ensine sobre o oikos que cada um tem. Passe a visão do projeto Natanael e garanta que todos estão envolvidos. Ensine o princípio do fator Barnabé e do evangelismo por amizade. Ensine a diferença entre o evangelismo programado e o natural. Desafie suas ovelhas definindo alvos de crescimento e frutificação. Faça pactos com eles de trazerem convidados na próxima reunião. Faça uma gincana para ver quem leva o maior número de convidados para a célula e para o culto de celebração durante um mês e dê um bom prêmio ao vencedor. Promova pelo menos uma vez por mês um evento de pescaria e estimule todos os membros a participarem. Existem várias sugestões de eventos de pescaria. Seja você um exemplo para suas ovelhas e deixe-as ver que você é uma ovelha sadia. Havendo convidados, faça sempre o apelo. Nos eventos de pescaria e nas reuniões normais da célula, sempre que houver alguém que ainda não recebeu Jesus na vida, faça o seguinte: pergunte se alguém quer receber Jesus na sua vida. Caso haja alguém, então leve a pessoa a confirmar se é isso mesmo que ela deseja e conduza-a numa oração de entrega. Aprenda a consolidar cada novo membro. Cuide bem de cada pessoa que chega à sua célula. Nesse sentido, é mais importante cuidar do que ganhar. Se cuidamos bem e consolidamos todos que chegam, eles permanecem e crescem. Isso significa crescimento da célula e, por conseguinte, da igreja. Por isso, enfatizamos muito que cuidar bem é mais importante do que ganhar muitos e perder todos por falta de consolidação. Não tem como crescer sem trabalho. Consolidar dá trabalho. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina.
qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas capítulo 4, verso 19. O propósito da consolidação é exatamente este: até ser Cristo formado. A sua atitude para com aquela ficha de decisão que você recebeu é a sua atitude para com uma pessoa, pois aquela ficha representa uma alma que vai passar a eternidade no céu ou no inferno. Seja um pastor para cada pessoa da sua célula. Busque no Senhor um coração de pastor. Lembre-se de que uma das razões pelas quais a igreja é organizada em células é para garantir que cada membro esteja sendo pastoreado. Quando um líder de célula se doa pelas suas ovelhas, sua célula começa a crescer, pois quando Deus vê nossa fidelidade, Ele nos promove. Quem é fiel no pouco é promovido. Abre aspas. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fecha aspas. Mateus capítulo 25, verso 21. Veja a atitude de Jesus para com aquele que o Pai lhe entregava. Abre aspas. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Fecha aspas. João capítulo 17, verso 12. Agora, veja o mesmo versículo na linguagem de hoje. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. João 17:12. Algumas verdades que nos ajudam a cuidar melhor das ovelhas que nos foram confiadas. 1. Quando pastoreamos, estamos evidenciando nosso amor por Jesus. Abre aspas. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. João, capítulo 21, verso 15 ao 17. 2. Nós vamos prestar contas a Deus das ovelhas que nos foram confiadas, assim como na parábola dos talentos. 3.
Deus só vai nos confiar novas ovelhas à medida que cuidarmos bem e formos zelosos com aquelas que Ele já nos confiou. 4. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. O princípio da semeadura se aplica aqui também. Nunca seu trabalho será em vão. Você colherá de um jeito ou de outro o esforço e a dedicação semeados. Mesmo que aquela pessoa não responda, outros nos quais você não investiu tanto se levantarão para a sua equipe. 5. Se formos negligentes, logo um conceito negativo vai se espalhando a nosso respeito. Pessoas começam a falar mal do seu ministério ou da sua célula, porque elas não foram bem alimentadas, ajudadas, corrigidas, amadas, confrontadas, pastoreadas, discipuladas. Mas se formos bons pastores, os comentários serão outros. O que fazer quando a ovelha está se afastando ou se afastou da célula? Primeiro, atenção concentrada. É hora de deixar todas e concentrar-se na desgarrada. É hora de deixar as 99 e ir atrás da perdida. Geralmente, quando uma pessoa se afasta da célula, ela começa a dar desculpas esfarrapadas e que estão longe de ser a verdadeira razão. Os verdadeiros motivos são outros. Aqui estão os mais comuns. Pecado. Geralmente a pessoa caiu e o pecado endureceu seu coração e a aprisionou, ou ela está se sentindo culpada e envergonhada. Ressentimentos. Com alguém da célula ou de fora. Pode ser contra o próprio líder. Decepção, com algo ou alguém. Dúvidas ou desconfiança sobre a visão, a doutrina ou a motivação da liderança. Desânimo causado por ação direta dos demônios. Quando finalmente você a encontrar, faça perguntas específicas e tente descobrir o verdadeiro motivo do seu afastamento. Se você não obtiver sucesso, vá para o próximo passo. Segundo, jejum e oração. Duas coisas que mudam uma pessoa: a verdade dita em amor e a intercessão. Se ainda for preciso, pratique o terceiro passo. Terceiro, buscar reforço no nível mais alto, seguindo a estrutura de Jethro. Peça ajuda, seja humilde, não tenha vergonha de recorrer àqueles que estão acima de você. Eles vão lhe admirar mais por isso, e sua ovelha, seu discípulo, vai ser ajudado mais apropriadamente. Quarto, definir uma pessoa ou o próprio líder de célula para fazer contato esporádico. Quinto, deixar a porta sempre aberta. Nunca brigar e dar a impressão de que não mais amamos aquela pessoa. Devemos ter sempre a atitude do pai do filho pródigo. Sexto, ter uma atitude de fé que ela vai voltar e ficar confessando isso sempre. Aprenda com quem já é vencedor. Este princípio requer um pouco de humildade, porque fala de você aprender com outro líder de célula que está tendo sucesso em sua célula. É importante perguntar, procurar saber o que ele está fazendo que está dando certo para o crescimento do seu grupo. Precisamos ter um coração ensinável e aprender com todos que já são vencedores. Não tenha vergonha e nem orgulho de fazer isso. Pelo contrário, reconheça que você não sabe tudo. Por isso é necessário aprender com aqueles que já sabem mais que você. Cultive intimidade com o Espírito Santo. Busque orientações do Espírito Santo para cada reunião. Ouça o que ele está dizendo. Nós precisamos aprender a ouvir a sua voz, se quisermos ter sucesso na visão. Um dos segredos principais para uma célula crescer e se multiplicar é ouvir de Deus o que Ele quer que você faça e o que Ele quer que você fale na célula. É preciso separar tempo para esperar em Deus e receber dele ideias criativas e direção. Como líder que deseja o sucesso da célula, é indispensável esta prática de comunhão e intimidade com o Espírito Santo. É importante que ouçamos a voz de Deus a cada semana.
Eu, Sabá, lembro-me de certa vez em que eu estava na presença de Deus, orando e esperando algo novo para aquela quarta-feira, e orei, aspas, Pai, o que tu queres que seja feito esta noite? Fecha aspas. Eu senti no meu espírito Deus falar, aspas, hoje vai ser uma noite de libertação na célula, fecha aspas. À noite, na reunião, após o louvor, eu falei exatamente estas palavras, aspas, irmãos, hoje eu creio que será uma noite de libertação, fecha aspas. Pedi que fizessem uma fila e começamos a ministrar, juntamente com outros irmãos, e realmente foi uma noite tremenda de cura interior e libertação de demônios na vida de algumas pessoas. Como foi importante eu ouvir de Deus a direção para aquela noite. Siga as instruções da sua liderança. É fundamental ser submisso, obedecer e seguir as instruções e orientações da sua liderança. Deus nunca abençoou e nunca vai abençoar um desobediente. Esforce-se para pôr em prática tudo o que o seu líder diz que você deve fazer nessa área de célula, mesmo que você não concorde que seja a melhor maneira de fazer. Promova tempo de comunhão. Se você realmente quer que sua célula cresça, é necessário que um ambiente gostoso e de muita comunhão seja estimulado e cultivado entre os irmãos. Programe atividades diferentes nos outros dias da semana, como, por exemplo, café da manhã, almoços, unir as panelas, retiros, tempo para assistir a um filme, comer pipoca juntos. Uma célula entediada e chata não atrai ninguém, mas uma célula gostosa e animada, onde há muita comunhão entre os membros, atrairá novas pessoas. Faça visitas ou telefonemas relâmpago. Alguns líderes de células pensam que não tem tempo para visitar todos os membros do seu grupo, mas eles pensam assim porque ainda não descobriram o valor e o efeito das visitas ou telefonemas relâmpago. Na verdade, você não precisa passar horas e horas com um membro do seu grupo, até mesmo porque um líder de célula não tem tempo para fazer isso. Porém, uma visita de 5 minutos tem um significado muito grande para eles. O líder de célula que pratica visitas relâmpago logo perceberá o crescimento de sua célula. Nunca se esqueça disso. É melhor uma visita rápida do que nenhuma visita. Mostre interesse genuíno por cada pessoa da célula. As pessoas precisam saber que você as ama de verdade. E não apenas que você só quer que elas venham para ajudar sua célula a crescer e se multiplicar. Não use as pessoas para o seu sucesso ministerial. Elas perceberão isso. Ame-as e elas também perceberão isso. Seja expressivo, simpático e carinhoso. Decida ser assim, se você não o é naturalmente. Visite-as, esteja com elas, dê toda a atenção, faça com que se sintam importantes e amadas, especialmente os novos convertidos. Cultive o hábito de sempre dar um abraço e conversar um pouquinho com cada um na hora do lanche e da comunhão. E seja muito simpático, cortês e agradável com todos, especialmente com os convidados. Tito, capítulo 3, verso 2. Eu, Sabá, lembro-me de uma noite em que um colega pastor visitou a minha célula. Como eu não o encontrava fazia algum tempo, fui naturalmente simpático e hospitaleiro, e expressei minha alegria diante de todos por ele estar conosco naquela noite. Confesso que foi tão naturalmente que não me esforcei nem um pouco para agir daquele jeito. Algum tempo depois, aquele meu colega pastor me confessou que a maneira como eu o tratei e o recepcionei o deixou muito animado no Senhor, pois ele estava passando por algumas dificuldades pessoais e o amor expressado foi como bálsamo na sua alma. Um bom tratamento funciona até com um velho convertido. Você precisa deixá-los perceber que você realmente gosta de estar com eles. Outra maneira de você provar que eles são importantes para você é esforçar-se para estar perto deles na hora da necessidade e da dor. Mantenha uma atitude de fé.
Realmente, sem fé é impossível agradar a Deus e obter resultado positivo em qualquer área da sua vida. Como líder de célula, você precisa ficar acreditando no sucesso da sua célula, mesmo quando você ainda não vê os resultados. É preciso ficar perseverando em fé. Cultive uma atitude de fé, fique confessando aquilo em que você crê. Fique visualizando sua célula rompendo, fique declarando na presença dos irmãos que a célula vai crescer e se multiplicar, até que todos sejam contagiados e comecem a crer igual a você. O exemplo de Caleb e Josué é uma comparação bem viva. Acredite nas promessas de Deus, recite-as. Quando falamos na palavra, liberamos poder. Leia Josué, capítulo 1, verso 8. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15. E Salmo 1. E declare em voz alta que você vai ser bem-sucedida, que você vai prosperar, que todos verão o seu progresso, que você será uma árvore frutífera. Estimule os outros irmãos a crer junto com você. Faça isso passando a visão em toda reunião e lembrando sempre do objetivo de multiplicar e da data de multiplicação. Lembre-se de que você, como líder, deve estar sempre animado e com uma atitude de fé. Nunca deixe que os irmãos da célula notem sua tristeza ou frustração. Durante a reunião, mantenha sempre o semblante confiante e nunca deixe transparecer qualquer atitude de desânimo. Você, como líder, deve sempre manter sua fé firme. Isso não é hipocrisia. Pelo contrário, agir assim é mover-se por fé e não pelas emoções ou circunstâncias. Quando eu, Sabá, era líder de célula, nas noites em que vinham poucas pessoas, eram as reuniões em que eu mais falava de multiplicação e crescimento, exatamente para estimular a fé deles e a minha também. Estou dizendo com isso que você nunca vai se sentir desanimado. Porém, é importante que você não contamine a célula com incredulidade e comentários negativos. Fale só com Deus e a sua liderança a respeito de como você está se sentindo, mas nunca diante das pessoas da célula. Ore diariamente e jejue frequentemente pela célula. Já falamos da importância do amor, de uma atitude de fé, mas não podemos esquecer que precisamos de poder, ou seja, da vida de Deus presente nas reuniões. Essa vida só vem através da oração e do jejum. Você não precisa jejuar 40 dias, mas jejue de acordo com sua capacidade física e disponibilidade de tempo. Não seja, porém, como aqueles que pensam que só porque não podem separar uma manhã ou um dia inteiro, então nunca jejum. Quando é possível separar um tempo e se retirar, é bom. Porém, se não for possível, jejue mesmo tendo que cuidar dos seus afazeres diários. Seja perseverante. Não desista fácil das pessoas. Lembre-se, estamos numa guerra. Quem afrouxar, perde. O diabo não desiste facilmente das pessoas e, neste particular, precisamos seguir o seu exemplo. Lembre-se do pastor que deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi atrás da desgarrada. As pessoas são diferentes umas das outras. Umas são como o fusquinha que faz a curva bem rápido, outras são como uma grande carreta que leva um pouco mais de tempo. Por isso, vá atrás mais uma vez, convide de novo, apropie-se pela fé da promessa de Filipenses, capítulo 1, verso 6, para a vida de cada membro de sua célula. Descanse no Senhor. Não se iluda pensando que é você que vai fazer sua célula crescer. Esta responsabilidade não é sua. Por isso você não precisa andar estressado e angustiado. Isaías, capítulo 64, verso 4, diz, abre aspas, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Fecha aspas. Tudo que você precisa fazer é esperar no Senhor. Esta é outra forma de exercer e expressar sua fé. Um bom exemplo de alguém que descansa é uma criança depois que mamou.
Salmo 131, verso 2. Você não precisa carregar o peso da célula, apenas faça a sua parte, pois a Bíblia diz: um planta, outro rega, mas o crescimento vem do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 7. Não andeis ansioso por coisa alguma, nem pelo crescimento da célula. Por outro lado, é importante compreender que existe uma diferença na atitude de descansar em Deus e na atitude de ser relaxado. Apacente suas ovelhas na dependência de Deus, mas com trabalho e dedicação. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você.